Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yunis Oliveira, eu sou discente da Faculdade Carajás, aqui na cidade de Marabá, e hoje eu estou representando Ana Kátia Santos e Juliane Ximenes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o controle de constitucionalidade nos seus aspectos gerais, no que concerne o controle difuso e o controle concentrado, certo? Esse vídeo ele visa abordar os aspectos gerais do controle de constitucionalidade, certo? Com foco na perspectiva considerando a respeito das diferenças entre o controle difuso e o controle concentrado, bem como as suas ações manejadas por este último, certo? Bem, a princípio, para falar sobre o controle de constitucionalidade, nada mais é do que uma relação de parametricidade, ou seja, uma análise da compatibilidade da adequação formal ou material entre as leis ou atos normativos frente à própria Constituição, consistindo justamente na aferição da validade das normas em face do texto constitucional. Ainda cabe salutar que essa rigidez mencionada pela própria Constituição, ela está calcada no procedimento solene de alteração do texto constitucional, codificado lá no artigo 60 da própria Constituição. Há que se pontuar também que, por ter uma certa dinâmica de alteração mais rígida, as normas constitucionais elas são hierarquicamente superiores às demais espécies, como os atos e leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, entre outras, caracterizando assim como parâmetro de validade para as mesmas, considerando nesse aspecto o princípio da supremacia da Constituição, ou seja, a Constituição ela está no alto da pirâmide. Tudo está abaixo, ela é superior a todos aqueles atos e leis que a gente acabou de citar, certo? Continuando, a gente vai falar agora sobre os sistemas e vias de controle judicial, certo? Onde a gente vai colocar que o controle de constitucionalidade ele será difuso ou concentrado. Sob o ponto de vista formal, poderão ser vias incidentais, ou seja, suscitada a inconstitucionalidade como prejudicial. Ou via principal, que é aqui a análise de constitucionalidade da lei, será o objeto da ação. E nesse contexto, agora a gente vai entrar no controle difuso, certo? Esse controle difuso ele será difuso pela exceção ou defesa, possibilitando a análise em um caso concreto por qualquer juiz ou tribunal, certo? Então aí você já vê que ele se distingue por ser julgado, por ser analisado por qualquer juiz ou tribunal, certo? O sistema de controle difuso ele também é denominado descentralizado, por via de exceção. Por esse sistema, a inconstitucionalidade é apreciada diante de casos concretos, certo? E como questão prejudicial ao julgamento do mérito, competindo a qualquer juiz ou tribunal se posicionar a respeito, podendo reconhecer a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo arguido de vício, pois o objeto principal da ação, nestes casos, não é a declaração de inconstitucionalidade, mas a relação jurídica instaurada entre o autor e o réu, certo? Dito de outra forma, o controle de constitucionalidade difuso, ele é uma das espécies de controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário, como a gente já disse, juiz ou tribunal, e define-se como um poder-dever, e esse poder-dever foi previsto em leis federais após a proclamação da República em 1891. Por outro lado, a gente tem também que mencionar sobre o controle concentrado, certo? Que a gente botou a hashtag aqui, que ele é abstrato. O controle concentrado é um controle abstrato, concentrado em um único tribunal, que é o STF, que busca examinar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo que esteja em tese. Não há caso concreto aqui. Ou seja, o controle concentrado ele trata-se de um sistema que se caracteriza pela análise da lei em tese, abstratamente considerada, onde a discussão acerca da questão constitucional constitui o próprio objeto da ação. Esse controle se dará por meio de ações específicas, que a gente vai agora analisar cada uma delas, certo? A primeira que a gente vai falar é a ADI, certo? Que é a ação direta de inconstitucionalidade. Ela está prevista no artigo 102, inciso 1 da linha A da própria Constituição Federal,
Ele é uma espécie de controle concentrado no STF que visa declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual que contraria a Constituição Federal. Mas não se aplica à lei ou ato normativo municipal. É importante frisar isso. A segunda ação que a gente vai falar é a ADPF. A ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela está fundamentada no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ela é introduzida pela Emenda Constitucional número 03 de 93, com procedimento regulamentado pela Lei 9.882 de 99. Ela representa uma das formas de exercício do controle concentrado de constitucionalidade e tem como principal objetivo, assim como todas as ações de controle de constitucionalidade, a prevalência da rigidez constitucional e a segurança jurídica, certo? O objeto da ADPF são os atos normativos do poder público que violem ou ameacem violar preceito legal, de acordo com o artigo 1º, caput, da Lei 9882 de 99. Bom, prosseguindo, a gente vai falar agora sobre o ADO, certo? Que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O ADO está fundamentado no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ele é um instrumento efetivo de controle concentrado. A ADO ela trouxe uma inovação na Constituição Federal, porque ela visa combater a inafetividade de normas constitucionais de eficácia limitada. Dessa forma, codifica o artigo mencionado. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias, certo? Bom, e por derradeiro, agora a gente vai falar sobre a ADI interventiva, certo? A ADI interventiva ela está tipificada no artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal, que ela apresenta como um dos pressupostos para que haja uma decretação de intervenção federal ou estadual nos termos da própria Constituição, lá no artigo 34, com a finalidade de proteger a estrutura constitucional federativa contra os atos irregulares de unidades federativas, né? Mas, sim, em suma, no controle concentrado, não há o que se observar qualquer interesse subjetivo. Haja vista que não haver partes envolvidas no processo, nem tampouco um caso concreto, onde o controle se faria de modo incidental. Bom, como a gente já falou sobre o controle difuso e o controle concentrado, deu suas fundamentações legais, falou o modo de atuação de cada uma dessas ações dentro do controle concentrado, agora a gente vai fazer um pouco, distinguir o que é o controle concentrado do controle difuso, certo? A gente vai fazer essas distinções entre esses dois controles. O sistema de controle difuso de constitucionalidade ele se diferencia do controle concentrado basicamente porque o sistema de controle difuso, qualquer juiz pode declarar inconstitucionalidade incidental de qualquer lei ou ato normativo do poder público, tendo efeito tal decisão somente inter partes, certo? Nesse sentido, ao contrário, o controle difuso é o controle concentrado abstrato e ele possui natureza objetiva. Bem, entrando nas nossas considerações finais sobre o nosso tema abordado, sobre esses aspectos gerais no que concerne o controle difuso e o controle abstrato, a gente pode concluir que o controle de constitucionalidade ele nada mais é do que uma análise de compatibilidade e adequação de leis ou atos normativos frente à Constituição Federal, consistindo justamente na aferição da validade normativa em face do texto constitucional. Assim, através do controle de constitucionalidade, seja ele difuso ou concreto, seja via incidental ou principal, é que se garante, sob diversas prismas, a conciliação de lei ou ato normativo frente à Constituição Federal vigente, certo? Impondo, ao final, a soberania da Carta Magna, o princípio da supremacia da Constituição Federal.